Aloha, galera, tamo de volta aqui com as lendas, tudo calmo. Metade fumou um churi. Todos comeram bastante, uma muquequinha de caçonete com um feijãozinho. Suco de maracujá. Tá todo mundo mais tranquilo. Água de coco. Suco de maracujá e água de coco. Assim, Antes de tudo, ó, não deixe de se inscrever, compartilhar, que os podcasts estão ficando quentes, viu, rapaz? Hoje ferveu! Rapaz, a gente vai botar um ringue aqui. Eu pensei em botar um ringuinho ali pra depois vale ou a tudo, gente né? dar uma surfada ou faz um vale tudo. Mas ó, eu vou aproveitar aqui pra fazer a propaganda. Não, aqui ó, minha mulher me bota pra eu ter que falar o que ela... Mas ela Isso tá aqui é o Pepti Strong, feito na farmácia de manipulação. É o Cofarma, é o Simacotinho Farma, que Lapinho criou, que Lapinho botou lá em São Paulo. Tá começando já a arrebentar no mercado com os produtos. Isso aqui é um suplemento alimentar que ajuda a aumentar a massa muscular e o desempenho físico. Ele também pode ajudar a recuperar-se após treinos e cirurgia. Então, normalmente, o neguinho toma depois da cirurgia, basta um por dia. Basta um por dia, entendeu? Quem gosta de um chocolatinho mais tarde, caída tá valendo, você bota, mas ó, vale a pena, viu? Tem muita gente. Você lembra que o filho de Roger tava lá na barraca e ele falou, porra, tô tomando as paradas de Lapinho que Lapinho mandou. Sim. É isso aí que a gente tá vendo. E eu provei, é delicioso também. E toma como isso aqui? Só é virar e tomar? Um por dia não, é um chocolate, rapaz, é um chocolate gostoso. Pode comer agora, quando quiser. É um chocolatinho delicioso. Eu não achei que ia ser bom também não, eu digo, pra terem posto chocolate e tal, mas quando eu provei, eu gostei. E aí, devido... Não é? E aí, devido... Deixa eu explicar uma coisa. E não tem nada ruim não, porque é feito na farmácia, só bota o que o cara cheiroso quer. Macio, natural e tem gosto de cacau. E só precisa isso, você tá com toda a suplementação. Vou cair no recanto ali. Eu botei todo na boca. Não, é isso mesmo. Eu vou arrumar pra vocês uma caixa disso, mas todo mundo devia pelo menos comer um. Eu tava tomando em sachêzinho. Parece um mousse de chocolate, meu amargo, massa. E dá uma gostoso, né, Braulio? Chegou pra mim esses dias. Braulio que leva sempre um chocolatinho. Então, olha, vamos começar já essa segunda parte aqui, né? Tá dando altas ondas, minha gente. A galera tá doida aqui, vendo as ondas quebrando aqui no farol de Itapuã, na Aquatinga, lá na Pedra que Ronca. Eu daqui a pouco tô saindo daqui. Vou pegar meu recanto lá, sem cloud. Agora vai ter cloud. Mas quem vai ter nada? Eu não falo vai, aqui, não vai ter saída ainda o live. Aquela entrada, aquela saída do recanto ali. Assim. O podcast está disponível para quem quiser. Quem quiser vir contar história aqui, pode me ligar. Me dizer que você tem uma história interessante pra contar. História boa e verdadeira, pra galera tá começando a checar tudo. Senão neguinho lhe escalda. Olha, foi engraçado o último podcast que eu fiz lá em Louro. Sim, porque, você viu, eu tava com o Claudinho e outros meninos. Sim. E aí que você vê, eu contei aquelas histórias de eu e Maurício. Toda vez que a gente conta uma pescaria, eu me lembro totalmente diferente dele. Dois detalhes, onde a gente comeu, o que a gente fez. Porque toca diferente cada um. Né? E eu tava contando isso, aí Claudinho começou a falar. Claudinho, meu primo carnal, Churrica. Do sítio, local total de Pedra do Sal. E ele falou, aí a gente estava bem em frente ali, o Munga e aquela direita lá fora, atrás do Munga, ali atrás de onde Neguinho, bem em frente a Louro. Como é o nome da Corrente? Lighthouse. Lighthouse. Aí a gente tava vendo Lighthouse, aí Claudio, não, porque a gente botou o nome Lighthouse, blá. Antes a gente chamava de Barraca do Suíço. Tinha uma barraca do Suíço. Não, que ele tinha um barraco com uma bandeira da Suíça. Eu me lembro. A gente chamava Praia do Suíço por isso, mas Claudinho aí fez, não, a gente foi os primeiros a cair. Aí eu fiz, olha, eu acho que não foi.
Eu acho que não foi. Aí falei do lance das histórias que a gente coisa. Aí quando ele acabou, eu fiz, olha, vou lhe dizer então qual é a minha parada. Zeca Guaratiba acampou aqui na frente de minha casa. Foi. A gente caía na Musa e no outro, mas não caía ali no Lighthouse. E aí a gente acordou, olhou e viu o cara pegando umas direitas longas, velho, no Lighthouse quebrando, Zeca e os meninos que ele levava pra Ceará. Zeca, Duda, não sei quem, eles iam até o Ceará todo ano e ficavam em Paracuru, né, essa galera. Sim. E aí na hora que eu disse isso a ele, ele fez, porra, eu comprei uma Zeca Guaratiba e caí com ele. Eu digo, Oi. Pode ter sido. E eu digo, ô, velho, a gente caía lá quase todo dia. Eu nunca tinha visto ninguém. Quando eu vi os caras caindo, eu digo, caralho, e foi mais ou menos a mesma época que a gente caiu em Backdoor, que é uma ondinha em cima das pedras depois do sítio. Tinha uma onda em frente à casa de Popó. Aquelas 7 casas também que tinham ali. Você lembra? As 7 casas, mas assim, eu acredito que depois que você voltou do Hawaii com aquelas pranchas laminadas de cor, você começou a fazer as pranchas laminadas de cor, que teve o intercolegial. 77. Aí começou a bombar uma curiosidade de pessoas querendo vir surfar aqui, porque já era falado. Tipo assim, vou dar um exemplo, a gente ia pro Stella, eram poucas pessoas que iam pro Stella. Ninguém dizia, não, você pode ser currado, ali é onde tem os crimes. Aí você vai lá, todo mundo tá se drogando. Não era um lugar deserto. Ainda tinha que passar pela corrente. Era uma fazenda, tinha que parar. Passava pelo negócio do Antônio Vieira. Do camping. Dentro do camping. Você passava pelo negócio do Antônio Vieira e tinha que ir pela areia. Até o Estela para poder chegar no pico. Não era uma coisa assim, qualquer um ir. Né? Não era pela praia, por cima. Não é difícil. Por cima dos coqueiros. Perfeito. Descida e subida e por último. Não, nessa época, pistazinha de barro, estreitinha, nego ia nessa subindo, época às vezes de 70, eu vinha pra casa tinha de que minha mudar, avó. porque Ô, tava muito Braulio, alagado. segura o microfone mais Subia. perto de você quando falar. Bota aqui. Senão você vai ficar assim. Então, Aí, assim, tá bom. eu lembro que nessa época que você fez a prancha do intercolegial, só pra completar o que vocês falaram, eu vinha pra casa de vovó, que era em Itapuã, na Rua do Cajueiro, e vinha até o Estela andando. Eu era moleque. Juntava 2, 3, eu, Paulinho Canaquian, meu primo, os árabes, o menino que andava com vovó ali na Rua do Cajueiro. E aí vinha. Tinha Lula Peninha, tinha a galera das antigas, de Clebão, mais antigo que Clebão, né? Que andavam com que seu andavam irmão. com meu irmão Lasquê, Lasquê. Carlos. Então assim, eu vinha porque meu irmão mais velho me protegia. Eu era ousado, pequenininho, todo mundo queria dar cascudo, então eu dizia, não, quem mexer comigo, o Lasquê vai meter a porra, que o Carlos era grande. Então por isso eu tinha essa... Mas não era uma coisa que nenhum menino vinha pra cá. Via não. Não, Pra vinha. você ter esse approach do que vocês estão falando aí, tinha que andar com Lapo, tinha que andar com Braulio, tinha que ter carro, tinha que ter uma disponibilidade de elastique, Exatamente. que não tinha. Nessa época eu me lembro muito bem que o nego fazia. Lapão trouxe o powerboard. Nessa época o nego fazia o quê? Se juntava lá, nego tinha carro, tinha uma Kombi, me lembro. Aí o Negão Lopes chegava, bora, parava com a Kombi, e aí tava a galera toda lá, Jaquinho, Fino Negão Real. Lopes, todo mundo entrava na Kombi e vínhamos pra cá. Eu era da nova geração, ia pros caras mais velhos, né? Sim. Eu era eu, Ricardo Soriná e Ricardo Soriná, Luciano muito Café. sofá com o Negão, Nós íamos, figura da os menores da turma, ia de gaiato dentro da Kombi, né? Kombi já cheia. Quando chegava lá, passava por aquela corrente do Stella, que tinha uma corrente ali. Você lembra? Eu lembro muito bem daquela corrente do Stella. Meu pai foi o Parava primeiro a ali arrancar aquela e começávamos a surfar ali na corrente. Pelo Aí um belo comportamento dia, dele. ele começou a ver aquelas ondas que quebram lá de cá, no mistério. Sabe o mistério? Lá de cá. Quebrava enorme. Aí Jaquim entrou pra surfar lá no mistério. E aí desbravou o mistério pela primeira vez. A onda era gigantesca, vinha lá de trás. Que foi o segundo pico a ser descoberto depois da corrente. Da corrente. Então, pra mim, foi essa experiência que eu tive nessa época aí de surfar. E como você falou, era realmente a gente só ia quando tinha uma carona de uma pessoa mais E velha era uma que tinha coisa meio carro. sonho, né? Ninguém sabia nada. Você ficava E era assim, depois que você fazia. Minha aventura, né? Galera A gente levou Lulinha vendado. Era A uma gente coisa levou que você Lulinha fazia Tarquínio. E depois ficava. Primeira vez que ficava em Lulinha casa foi assim, ver o pensando Stella que ia ser de surfar, novo. a gente Quando é que levou vai ser um de dos novo, nossos vai ser? caras da firma
com uma venda, só tirou lá no... Ah, pra conhecer. Chegava no Estela, o amigo tirava. Pra não saber onde tava, né? Eu chegava e onde é isso, velho? Nunca tinha visto o hotel, nunca tinha ido lá. Que não existe mais, né? Eu comecei a dirigir em 71. E a partir de 71 eu tive a liberdade, surfava muito em Ondina, onde eu conheci Rilton. Meu Deus do céu, Rilton, era o cara lá. E tinha um menino de 13 anos que ficava invocado de surfar, que era Riltinho. E olha só, aí me arrepio todo em falar, ué. Tempo bom, tempo precioso. Você vê meu pai dentro da Praia água. da Onda. Esse bicho entrava na água, meu pai ficava Havaiano. Eu, porra, meu pai, para de puxar o saco dele, sacanagem. Pô, ele vai ganhar a bateria. Não se emocione, não. A gente viveu a melhor época da Bahia. A gente viveu uma época que surf era uma nobreza. Era um ato nobre. Você andava. Imagina. Não, e essa história da Kombi não é uma só, não. Seu Gabriel levava numa Kombi, outro levava numa Kombi, o Aragão, pai de Beijoca, levava todo mundo numa Kombi. Cada um tinha Fredão, uma... depois de uma época, Fredão pegava a caminhonete e vinha do Barravento até o Estela pegando todo mundo. Todo mundo. E depois, Podia ser o cara do picolé, ele parava pra dar carona. Depois começou as pessoas ficarem mais velhas, começaram a adquirir carro. Da minha geração, o primeiro a ter carro foi o Luciano Café, que tinha um carro, um Corcel verde, me lembro na época. Disse que ele entrou ali para ir para o Estela um dia. Ele, grande, Ricardo. E aí começaram a fazer aquelas curvas em cima dos copeiros, né? Aquela pista que é estreitinha e a pista tem saída e entrada, né? Ele fazendo um serpenteando, uau, capotou o Corcel lá. Todo mundo olha e fala, uma onda, como é que eu chego em casa, o que é que eu vou falar? Corcel todo arrebentado. Uma coisa engraçada, Riltinho falou de que ele vinha andando da casa da avó, que é ali na entrada do aeroporto, para virar pro aeroporto, no Cajueiro ali atrás. A avó dele morava ali, né? Depois o Wilton morou. Mas quando ele falou, ele fez, não, eu vim andando de lá até cá. Mas nessa época, dos 10 aos 15 anos, mais ou menos, quando eu comecei a dirigir também, em 72, eu comecei a usar os carros de minha mãe o tempo todo, né? Então eu podia levar, eu era mais novo, mas tinha carro para levar neguinho pra praia. Só quem tinha era alemão e Guelês. Guelês já tinha? Guelês foi depois, foi junto comigo. Mas Guelês já tinha 17 ou 18, já ganhou o Fusca dele. Eu não, eu só dirigia o carro de minha mãe. Minha mãe dava aula o dia inteiro. E eu podia pegar o carro e me picar. Bons tempos, viu, que eu tomava café eu botava volantinho, botava tala larga, rebaixava. Minha mãe aí não queria mais dirigir. Como é que eu dirigi isso? Você chega lá no... Quando saia das férias, você vê que chama a gente de maluco. Os hippies malucos, com os preços. Mas é invocado como a gente andava. Sim. Neguinho saía da Graça pra surfar no Farol da Barra ou no Barravento, carregando os lombos. Saia da Pituba com pranchas 2, 3. Saia da Pituba e até o aeroporto. Torão saía de Amaralina arrastando madeirite até a Praia da Onda, brother. A prancha era 25 quilos. Tinha que ser 2 pra carregar. 3. 2 levava pesado, se tivesse um maiorzinho. O Dexter. Você tá falando de carro, Lapão, que tinha carteira e tal, mas o meu Dexter foi com Dexter, tem até hoje, Ave Maria, Tem quantas pranchas lá guardadas, cara? Eu devo ter umas 20, gostaria de ter mais, principalmente as mais antigas. Não ter vendido tanto. Pois é, a gente tem uma história, né? A gente se lembra. Ali atrás daquela árvore ali, tá uma Sunset de Paulinho Grimaldi. Eita, Ave Maria. Que bom. Não, eu vou mandar refazer tudo. Aquela Sunset de Paulinho Restaurar. Grimaldi que ele trouxe em 73. Tá aqui comigo. Aquela do fogo azulado lá. Tá aqui comigo, tá ali atrás. Eu restaurei ela toda. Aquela prancha rosa, aquela prancha. Mas você não faz mais isso. Quando chegou aquela prancha. Então pega hoje, né? Restaure pra mim. De Cucá, tá em minha Vê mão. como é a evolução, né? A Sting é Infinity, a Sting é suave de Cucá, tá lá. Terminei depois de um tempo, eu fiz jogo numa prancha com o filho dele.
Eu fiz, ó, velho, eu te dou uma prancha nova. Se me der aquela prancha de seu pai, diga só, me Ele me dá uma prancha nova, eu na hora peguei a prancha, fiz tome a minha nova. Qualquer um, o cara chegou com a Jerry Lopes lá toda velha, parafina toda escura, pai. Eu olhei, a prancha não tinha um estalo, um quebrão, sem quilha. Aí o cara olhou pra mim e fez dico, né? Ele, Vitinho, e aí, velho? Quer fazer jogo nessa Jerry Lopes comigo não? Eu tô meio apertado, pai. Eu fiz, porra, dico. Te dou uma prancha, eu comigo mesmo assim, né? Aí ele, porra, tá feito o business, pai. Fez um negócio, tá? Aí eu tô lá limpando, pá, tirei a parafina, vi que ela tava branquinha, coloquei a quilha, que eu tinha quilha de encaixe. Ela já foi criando o corpo, né? Quando ele viu limpo, que ele viu que eu tava alegre, ele fez, pô, se eu tivesse pedido 2, você tinha dado, né? Aí eu falei, brother, se você tivesse pedido 5, eu tinha dado. Aí matou o cara, né? Agora a primeira live de boi que teve aqui foi que o Pink trouxe. Foi. Foi na mão da gente. Foi. Pink, você contou no outro, 710. no outro podcast. Grandona, velho. Pink, ele chegou com uma Diamond Double Winger, uns raios verdes, Amarelo, ela. branca, primeira. branca cor de neve, com 2 raios verdes, friso preto. Eu fiquei maluco querendo comprar. E ele com o Rolex, ele chegou no Pôr da Barra, deu um mergulho no Pôr da Barra assim, o relógio perdeu. Pink passou um mês no Porto da Barra, arrastando o pé de um lado pro outro, procurando o Rolex. Eita, E o Ave Rolex era o Maria, símbolo não achou. dele, tipo assim, ó, meu filho, o pai deu a ele, quero que ele Qualquer falar coisa. pra meu pai. É. Se algum problema acontecer com você, o dinheiro do relógio, você volta Não pra tinha casa. como receber dinheiro nessa época. É, Imagina não, hoje, trava o com cheque. esse não, relógio olha, do em Brasil. termos. Trava o cheque. Lapão, Imagina hoje andando Ritinho, aí pela orla. em termos de registro, na década de. No início da década de 70, em termos de registro no podcast, no ano de 70, exatamente no ano de 70, as pranchas grandes, que o surf começou com longboard, né? As pranchas grandes, eu tenho isso que eu vivi, né? Tô falando o que eu vivi, sei, e tá aqui na mente, em termos de registro. No ano de 70, foi exatamente o ano que quem tinha longboard da década de 60 começou a descascar. 70. 70. Aí meu tio Gabriel foi para o Rio de Janeiro em 72. De 70 a 72 é que ele ficou fazendo em série a tal da Mid Model. Então descascar longboard começou na década de 70. Meu Deus do céu, quanta prancha foi embora, Quem viu? fez isso aqui uma época foi Picuruto e Almi, né? Descasquei também aqui. Picuruto e Almi uma vez. Achou? Não. Chegou aqui Era com o Papanel. aquelas pranchas maiores, Fez a Royal volumonas. Flash. Esse ano aí foi. Muita prancha de Ele Quando shape. eu fiquei uma época no Rio Vermelho lá com o Américo, fazendo prancha lá na casa dele, a gente fez muito isso. América Pega, é outro. pegava aquelas pranchas de América é outro desencapavam. sinistro. Que ano? Troca longarina, Não, aí em termos de restaurar a prancha e qualquer coisa náutica é Américo. Ele entende Prancha muito. de chorar, Pô, fez um enxerto, depois cheio E Américo, meu colega desde os 10 anos de Porque as idade. pranchas naquela época eram É, A Américo- gente estudava na muito escolinha volumosa e do larga, dava pra você parque. fazer com Se facilidade. mudamos para Teresa de Lisieux, que era logo atrás, em frente à torrefação. E a casa de Américo era atrás da escola, ali onde é o bar de E o Alberto, Negão, velho. onde Ele ele tá fez lá. a borracharia Negão Lopes era depois, figura, diga aí. o irmão de Valtinho. Tranquilo. E eu ia, Aquele com cara, 12 anos de idade, eu tenho mijava foto. aquele cara, um Eu, dia desse, Sérgio foi desbravar Salenave, Pitubão, Américo e Quem Antônio tava? Pinto. Jaquinho e ele. Pra No desbravar time o de Pitubão, futebol do São Paulo, com 12 anos de idade, os 4. E nossa alegria, sabe qual era? Dia de quarta-feira e comer na casa de Américo porque tinha limonada. Muito bom, é. Ó, não, mas ó, meu irmão, então vamos comer lá hoje. Lógico que porque- tem uma limonada. Vambora, tem Aí, limonada Américo. mesmo, é, Aí. porque Era de sul. limonada de verdade era de fuder. O casco e tudo, aqueles. Ai, ai, ai. Mas- Ali o Rio Vermelho, pelo amor de Limonada. Deus, Valtinho, Américo, Zé Alberto, Bereco, Rui, Cláudio Grosso. Muita gente, Caramba, Rio Vermelho. Não, Valtinho. tinha os meninos todos do Valtinho. Parque Cruz Valtinho. Aguiar, rapaz. Os Fadu moravam no Parque Cruz Aguiar. Ah. Rogério, Muita Ronaldo e figura. Roberto. Salenado. Saíram de lá já grande. Quando o Ronaldo foi pra Pituba, já tinha 15, 17 anos. Quando eles foram morar na Pituba, os Fadu foram Parque Lá do Cruz Aguiar e Rio Figueirinha, Vermelho. da Pituba. E Ronaldo, Rupsa e Câmara foram os 3 pioneiros do Rio Vermelho.
Ronaldo Fadu. O Ronaldo não, Roberto Fadu, Câmara e Jorge Rupson andavam juntos. Sim. Os mais velhos. Foram os 3 mais velhos e os caras. Fredão Não. tem minha idade, Fredão rapaz. veio depois. Fredão tem Esses minha caras são idade. pioneiros. E outra coisa, Ele não jogou com o Hulk, essa galera. Não, ele pegou com os caras, mas os caras foram. os caras já faziam. Eles foram os coisas. Ele era pioneiros, menino, porra, entendeu? O Fredão era Fredão era menino. menino. Você não, quando você fala 63, 64, o Fredão tinha 7 anos ou 8, a mesma idade que eu. Você com 8 anos não deixa a sua filha abrir o portão, rapaz. E aí eu tinha 10. Não, você não deve atravessar aquela avenida da casa de Fredão, ou a minha, da minha casa, com menos de 10 anos, Praia da não Onda. ia, brother. Eu só perguntei mesmo. Pai não deixava. Eu Pai não deixava. Eu sei que outra história que comigo nós fomos pro Rio de Janeiro na Musa, Fredão já pegava onda com esses caras. Já estão. Eu também soube disso. Pegava sim. Aí eu Pegava assim, mas como era a pegada? A gente tinha 7, 8, 9 anos. Mas vou te falar, tem uma coisa aí também nessa história toda. Na Pituba foram assim, os caras pioneiros na Pituba, na minha opinião, que surfavam bem e foram os primeiros. Eram sólidos, Alex Cunha-Guedes, Disparados, número 1. os Fernandeses, Paulo Bernardo, que eram mais velhos, mas a gente vinha da nova geração, que era quem? Eu, Ricardo Sorriná e Luciano Café. Esses 3. E nós tínhamos o quê? 13 anos na época, 12 anos, 13 anos. E os caras já eram mais velhos. Já Entendeu? tinham 15, mas a gente 16. começou no mesmo momento. Sabe? Os caras tinham a possibilidade de ter uma prancha mais cedo, viajavam mais, adquiriram prancha Todo primeiro, dia revendedor de começaram a surfar. automóvel, já eram Exatamente. empresários, a gente era Já tinha criança. ido pro Havaí, já tinha viajado, entendeu? Então, tinha uma facilidade de já trazer tinha uma ido pro prancha. Havaí. E a gente não, a gente ficava só nas beiradas. Aí quando a prancha chegava, deixa eu experimentar aí, toma aí, deixa o menino Tô ir, esperando pegar, deixa o menino. cair na areia. Mas foi assim o mesmo momento praticamente, certo? Só tinha essa coisa da idade, realmente. Total. A diferença de idade Quando tinha, eu mas o tive, momento foram de pro Rio iniciar foi quase todo mundo junto. Todo mundo Você junto. foi pro Rio pra Lamoana não. Eu fui em Vai meia 1971, 72 de Não, TR. foi 65 mil. Não. Foi 65 mil. Ah, Foi foi O MS5 mil Aí foi foi 77. Aí nós fomos 7677. 77. Ele levou ele em 2. Não. Tinha duas Não vagas. levou, não. Maurício foi de Maurício avião foi sozinho. E eu fui de 77, Monza eu fui em dirigindo. 80, 82, eu fui. Monza não, passar. eu fui- Fredão eu tinha um corri a passado da bateria mesma com cor, Ian laranja. Canes, na minha Eu e bateria. Fredão tinha o mesmo tipo de Daí, carro com Ian da Canes. Volkswagen. Eu fui de passar Passar em 77 e filmei Super 8. Filmei Super 8, Daniel Friedman Caiu e. na pedra do cavalo, foi o seu ou dele? Ah, não. Eu fui Não sei. Na semifinal. Semifinal. Bum, caiu. Deve ter sido ele. Eu caí com o Ian Canes. Ian Canes, a gente, os caras tudo. Pô, deixa aí, baiano. Só largando. Ian Canes chegou pra mim, olhou pra mim assim, viu o remando na onda e fez. Olhou pra mim, fez gol. Mandou ir na onda. Ó, respeitou. O cara, gol. Mandou ir. Achei, rapaz. Minha bateria foi Peter Townsend, que terminou ganhando, eu acho. Tinha 3 gringos na minha bateria. Todos bronzeados e não sei o quê. Não, Maurício foi de um ano, eu fui um ano depois. Ele não foi na mesma, não. Não. Não foi não, rapaz? Não, essa só caiu. Essa aí. Eu achei que era você que tinha ido também. Eu fui em 80, 81, 82, pro IMS 5000. 10 anos depois. Depois. 10 não, uns Quando eu 4. fui em 70 e alguma coisa, fui pra Saquarema pra Copa CCE, mas foi 82 também. Eu pedi a Hilton e Hilton Foi, não deixou. eu ir. Que ele era de menor ainda. Eu tinha 13, alguma coisa. Eu pedi pra levar no carro com a gente, pedi também a Marília. Seu pai tinha falecido, pra Marília que tomava conta da família, né? Isso mesmo. Marília. Aí eu conhecia, fui pedir a Marília e o marido, pô, não, ó, ele deixa, ele vai de avião e encontra vocês lá. Agora a graduação. É mais seguro. Olha os cabelos. As caras, viu? Os cabelos, olha Tudo vermelho. hippie. Não, era mais seguro, né? Mas era só cara de hippie, ninguém tinha nada. Na época que tinha cabelo. Né? tinha Todas nada, essas mas cabeças dessas pessoas que a gente está falando aqui são grandes empreendedores de Salvador. Alex Cunha Guedes, Ave helicóptero, Maria. Catarino, outro empresário, Popó, Popó, outro empresário. Garnaldo. Todos eram grandes empresários. Então,
pra eu que saí do morro, ver Maurício Abubaque, pô, é uma elite, cara, entendeu? Você sair do morro e conseguir chegar perto, pô, eu me sinto vitorioso. Mas é. Porque, acredite, Mas você é um vitorioso. É Você sempre foi milhão. vitorioso. Você foi um cara que Passou fez vários no, testes. Pô, todos os passou, testes, as e provas tá aí, dos né? 9. O que importa é o que tá aí. Mas sabe o que era engraçado? O que Olha, importa é o que tá aí. uma Porque não coisa. sei o que, A porque superação, isso, daquilo né? outro, e não tá mais. O cara também. continua, Quem continua fazendo prancha, continua surfando Manolinho e continua postou. na viagem do surf. Manolinho postou ele surfando pra caralho. Uma- Isso é o mais uma- importante. Eu escrevi uma coisa engraçada, eu botei assim na mensagem, né? Eu fiz. Quem mais surfa é quem mais se diverte. Sim. Tá certo? Podemos continuar esse papo aqui. Carlão ainda quer dizer Não, alguma coisa? não. Vai querer dizer alguma coisa. Não, Não deixe de compartilhar e curtir MusaCast. Tamo junto. Esse é o cara, meu irmão. Esse é o cara. Porque Lapão! tirar o cu da zona de conforto e botar na reta pra assumir esses malucos numa mesa, falando cada um a sua doideira, irmão. Só Cara, lapeta! tem que ser sinistro. Tamo junto, pai. Valeu, Muito Lapão. obrigado.